Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos oriente, meu Pai, nessa leitura da Tua Palavra, que possamos, meu Pai, crescer no temor e no amor para contigo e para com a Tua Palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos no 9º dia da leitura da Palavra de Deus e já estamos no capítulo 25 de Gênesis e leremos até o capítulo 27 no dia de hoje. Diz assim: E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Gilsbaque e Suá. E Joqusã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, que estava em frente a Mamre, e o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Ber-Larói. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, Adbel e Misba, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmão de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-se os dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú.
E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Porque, para que, porventura, dizia ele, não me matem com os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por sua janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai.
e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso se chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram. Anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filho de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podiam ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta.
e levá-lo-ás a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai-te, traze-mos. E foi e tomou-os e os trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em sua casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu apalpe, meu filho, se és o meu filho Esaú mesmo ou não. Então se achegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou e disse: És tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto. Sirva-te, pois, as nações e se curvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente chamado Jacó?
tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo. De trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu irmão mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de seu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha alma por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar mulher das filhas de Het, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Longos capítulos, não é? Que Deus abençoe. Até amanhã.